Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência dos Resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da Veste S.A. Estão presentes conosco o Sr. Alexandre Afrangi, CEO da Veste, e a Sra. Elisa Lima, diretora de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que o Earnings Release do terceiro trimestre de 2024 está disponível para leitura no site de RI da Veste, www.veste.com, na seção Central de Resultados. Antes de iniciarmos a conferência, farei um rápido disclaimer. Este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Após o término da conferência, as apresentações serão disponibilizadas no site de RI da Veste. Todas as perguntas deverão ser feitas via chat através desta plataforma. Fique à vontade para enviar perguntas ao longo da transmissão. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Por fim, antes de iniciarmos, convidamos a todos que maximizem o display deste vídeo para melhor acompanhamento de toda a transmissão. Vamos agora à apresentação dos resultados da Veste S.A. Olá, eu sou o Alexandre Afrangi, CEO da Veste. Estou aqui na loja da Bobô, na Oscar Freire, para passar junto com vocês os resultados do terceiro trimestre de 2024. Nossa empresa tem sido administrada com foco bastante intenso no crescimento rentável e sustentável, olhando também com bastante critério para as despesas, e as nossas avenidas de crescimento têm sido a implementação dos novos conceitos arquitetônicos nas lojas físicas, a atualização do canal digital, a reformulação completa do canal B2B e uma transformação total na John John. Os dois primeiros, tanto a questão arquitetônica das lojas e o canal digital, têm já trazido resultados notáveis. É o 14º trimestre consecutivo de crescimento no nosso Same Store Sales. E o canal digital, nesses primeiros 9 meses do ano, cresceu 11,3%, em cima de uma base bastante forte de quase 32% de crescimento no ano passado. Já nas frentes do canal B2B e da John John, até agora trabalhamos nos fundamentos que vão permitir a retomada a partir do quarto trimestre. No B2B, fizemos, no fim do ano passado, um ajuste de rentabilidade que, se por um lado afetou as vendas temporariamente, por outro garantiu uma rentabilidade saudável para o canal no longo prazo. Criamos esse ano uma diretoria de B2B que trouxe a evolução do canal para o centro da atenção da administração. Reformulamos a atuação da Veste com os representantes e incorporamos o feedback do canal às coleções e à precificação. Tudo isso estava em andamento nos últimos meses e, por isso, até agora, o canal ainda influenciou negativamente o resultado no terceiro trimestre, que retraiu 16,5%, e no acumulado a retração foi de 15,8%. Mas já no quarto trimestre, quando faturamos a coleção de verão 25 das marcas que atuam por pedido, veremos o resultado de muitas dessas ações com um crescimento expressivo do canal. Na John John, a transformação foi muito além de um rebranding, porque nós focamos nos fundamentos da marca. Começamos pela gestão, o estilo, a precificação, o calendário, a transformação das lojas, o atendimento nas lojas e o marketing. Até agora, nós passamos por um momento duro e difícil na John John, mas era necessário, um momento de ajustes. Nós fechamos 10 lojas, o faturamento caiu nesse trimestre 29% e o acumulado do ano está em menos 25%. A partir de outubro, como planejamos e anunciamos, vemos sinais importantes de estabilização, tanto no varejo como no atacado, que vão contribuir para o resultado do quarto trimestre. Os produtos que estão nas lojas têm foco no jeanswear e foram criados para ampliar as ocasiões de uso. Indicam para onde vai a nova proposta da marca. A loja em que implementamos o novo conceito arquitetônico no Flamboyant Shopping em Goiânia confirma essa expectativa. As vendas cresceram 31% desde a inauguração em 10 de setembro até o fim de outubro. Temos o ano de 2025 para consolidar a retomada de crescimento da John John.
O desempenho da John John e do canal B2B explica os 2,7% de retração no faturamento da Veste no terceiro trimestre de 2024, que foi de 329 milhões e 200 mil reais. Vamos agora aos outros fatores que influenciaram o resultado da Veste nesse trimestre. O Same Store Sales foi de 1,9% no trimestre e 3,5% no acumulado do ano. Quando consideramos só as marcas Lelis, Dudalina e Bobô, esse indicador sobe para 4,5% no trimestre e 6,4% no acumulado. Aqui cabe falar sobre a Lelis. A marca cresceu 5,6%, com Same Store Sales de 6,8%, mesmo com alguns problemas de fornecimento que afetaram o desempenho. Com um senso de urgência, agilidade e profundo conhecimento da marca e dos clientes, a equipe conseguiu reorganizar as entradas e minimizou o impacto da falta de produtos. A loja seguiu bonita, atrativa e com estoque adequado. O aproveitamento da coleção no trimestre foi superior ao planejado para esse período, indicando que, com a oferta acertada, teríamos um potencial ainda maior de venda. E mais, a base ativa de clientes da Lelis cresceu 4%, um indicador muito positivo para a marca. Já na Bobô, nós também tivemos problemas de fornecimento, tanto nacional quanto internacional, com problemas de entrega da mercadoria no porto. Como a marca tem um mix menor, esse problema afeta mais a Bobô e explica o desempenho no trimestre, com uma redução de 1,6% no faturamento. A boa notícia é que o que estava em loja vendeu bem. O aproveitamento foi 10 pontos percentuais maior do que o esperado no trimestre. Na Dudalina, tivemos redução de 1,3%, puxada principalmente pelo canal B2B, que ainda passava por ajustes, como eu disse anteriormente. No canal B2C, o Same Store Sales foi de 0,6%. Para as lojas reformadas, esse indicador foi de 5%, reforçando a importância da implementação dos novos conceitos para o crescimento da marca. Outro movimento importante da Dudalina é a expansão com franquias. Até o final do ano serão 7 novas lojas com franqueados. Nós passamos os últimos 2 anos reestruturando a Veste de várias formas, inclusive para sermos um dos melhores franqueadores de moda do Brasil. Por fim, na individual, ainda vemos redução do faturamento de 23,6%. Essa marca é 100% B2B e será uma das mais beneficiadas pelas mudanças que estamos fazendo no canal. Quando olhamos para as demais linhas do resultado, tivemos lucro bruto ajustado de 168 milhões e 100 mil reais no trimestre, 3,5% menor em relação ao ano passado. A margem bruta ajustada foi de 62,7%, 0,7 ponto percentual abaixo do terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre foi de 44 milhões, com redução de 12,1% em relação ao ano passado, explicada principalmente pela variação da receita, uma vez que as despesas ajustadas, excluindo a depreciação, reduziram 0,2% em relação ao ano passado. Esses são os números do nosso terceiro trimestre de 2024. Com pontos positivos e alguns desafios que estão sendo superados e muito bem administrados. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Elisa Lima, nossa diretora de Relação com Investidores, que vai se aprofundar nos números. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Agora eu vou trazer para vocês um pouco mais de detalhes do resultado do trimestre. A receita bruta foi de 329,2 milhões de reais, com uma queda de 2,7% versus o terceiro trimestre de 2023. Esse resultado foi muito explicado pelo canal B2B, que teve uma retração de 16,5%, como o Alexandre explicou com bastante detalhe. Os resultados do quarto trimestre do canal já foram melhores e as vendas do outono de 25, que estão acontecendo agora, também estão dando bons sinais. O canal B2C teve uma diminuição de 1,1%. O principal fator foram as lojas físicas, com uma retração de 3,3%. E aqui, a principal explicação foi a John John, com 10 lojas a menos do que no ano passado. Um destaque foi o B2C digital, que cresceu 6,8%. Sempre vale lembrar que o crescimento do digital para nós é com foco na boa rentabilidade, com um ganho de margem EBITDA no canal de 2,5 pontos percentuais. Nesse trimestre, nós lançamos os apps da Dudalina e da Individual. E o app da John John, que está no ar desde o fim do ano passado, está com muitos bons resultados. Na John John, o app representou 21,4% das vendas online em setembro. O canal de outlets teve um crescimento de 27,5%. No acumulado do ano, a participação desse canal é de 7,5% das nossas vendas. Nesse trimestre, a gente viu esse crescimento expressivo por algumas ações pontuais para escoamento de estoques antigos. Isso não reflete um crescimento contínuo do canal. O nosso foco continua sendo a venda a preço cheio. Falando nisso, as vendas a preço cheio representaram 85% do canal B2C nesse trimestre, um patamar muito bom e saudável em linha com o ano anterior.
Seguindo adiante no resultado, o lucro bruto ajustado no trimestre foi de 168,1 milhões de reais. O ajuste feito nesse trimestre, assim como nos anteriores, foi para deixar o valor comparável com o ano anterior, após a adesão à desoneração da folha em 2024. A redução do lucro bruto foi de 3,5% e o fator principal foi a redução das vendas. A margem bruta ajustada foi de 62,7%, com uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao ano passado. A principal explicação foi o crescimento do canal de outlets com a venda dos estoques antigos de forma pontual. Com isso, o efeito margem foi negativo em 66 basis points e o efeito canal no período foi bem pequeno, de 10 basis points, com o canal B2C como principal canal de vendas da companhia. No próximo slide, vemos o EBITDA ajustado de 44 milhões de reais, com uma queda de 12,1% versus o terceiro trimestre de 2023. A margem EBITDA ajustada foi de 16,4%, com uma queda de 1,8 ponto percentual. Esse resultado vem pela redução das vendas, uma vez que as despesas se mantiveram estáveis versus o terceiro trimestre do ano passado. Como resultado dessa dinâmica do trimestre, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 10 milhões de reais. Sazonalmente, o primeiro e o terceiro trimestre do ano são os que têm a menor rentabilidade. Já o próximo trimestre, o quarto, é o mais importante do ano para nós. No endividamento, nós continuamos num patamar saudável, em linha com os trimestres anteriores, de 0,8 vezes o EBITDA ajustado. No próximo slide, podemos ver que tivemos boas notícias nos estoques, em que continuamos com o plano de redução. No trimestre, tivemos uma redução de 10,5% ou 34 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2023 e de 8 milhões em relação a dezembro do ano passado. Quando olhamos para os investimentos, tivemos um CAPEX de 22,2 milhões de reais em tecnologia e lojas e operações. O nosso foco continua sendo implementar os novos conceitos nas lojas, com excelentes resultados. As lojas reformadas de Lelis, Dudalina e Bobô tiveram um crescimento de receita e de EBITDA significativamente maior do que as não reformadas no trimestre, mesmo aquelas que já foram renovadas há mais tempo, em 2022. Nesse trimestre foram entregues 4 lojas nos novos conceitos. Na Lelis, tivemos o Flamboyant Shopping, em Goiânia, e uma loja nova no Manauara Shopping, em Manaus. Na John John, como o Alexandre contou mais cedo, também reinauguramos a John John do Flamboyant Shopping, em Goiânia. E a Bobô teve uma loja reformada no Shopping Guatemi Campinas. Esses investimentos, junto com todas as iniciativas que o Alexandre dividiu com a gente mais cedo, são fundamentais para garantir esse crescimento rentável e sustentável da Veste. Eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui e vou passar a palavra para o Alexandre. Bom, obrigado, Elisa. Agora, de volta aqui no nosso escritório em São Paulo, nós estamos prontos para as perguntas. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digitá-la através da plataforma de webcast no ícone de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Nós temos uma primeira pergunta aqui do Pedro, da Versa Asset. Ele pede para nós para abrir o plano das novas lojas e reformas para 2025, Alexandre. Certo, obrigado, Pedro, pela pergunta. O nosso plano ele está sendo ainda desenvolvido para o ano que vem com os números exatos, mas você deve ver um caminho parecido com o que aconteceu agora em 2024. A gente acredita que essas reformas elas são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso crescimento rentável e sustentável. Então, vocês devem ver exatamente o mesmo caminho que aconteceu em 24, deve se repetir em 25. Com um pouquinho mais de detalhes, eu posso passar isso mais para frente para vocês. Perfeito, Alexandre, acho que é isso, né? A gente tem visto excelentes resultados, vamos manter isso ao longo dos próximos anos, é uma prioridade para nós. Temos também uma pergunta aqui da Tainá, ela fala sobre os fornecedores, pergunta o impacto dos fornecedores nos números apresentados e qual que é o papel deles para a companhia. Certo. Obrigado, Tainá. Os fornecedores são vitais para a nossa companhia, né? É uma relação umbilical aqui, né? Então, sempre estiveram muito perto e nós aqui também sempre muito perto deles. Agora, recentemente, nós fizemos um encontro com os fornecedores aqui no nosso escritório em São Paulo, onde a gente mostrou exatamente a importância que eles têm no nosso negócio, a importância e como nós contamos com eles para o nosso crescimento. Uma relação que é muito saudável, que vem num estado bastante saudável e deve continuar dessa forma.
Nós tivemos ali um pouquinho de problema ao longo desse trimestre com relação a algumas entregas, né? Entregas nas marcas Lelis e na Bobô, como eu expliquei no vídeo. Na Lelis a gente conseguiu se reorganizar por ser uma coleção maior e a gente também ter agilidade maior por não ter um B2B por pedido. A gente conseguiu se organizar de forma ágil e isso impactou as lojas, a falta de entrega de alguns produtos, de alguns fornecedores, nos impactou as vendas, mas a gente conseguiu se reorganizar. Já na Bobô, o impacto foi um pouquinho mais negativo, né? Exatamente porque a coleção é menor, então qualquer atraso na entrega de fornecedores acaba nos atrapalhando. Mas, de um modo geral, está tudo caminhando bem. A gente se reorganizou com isso para que isso fosse minimizado a partir do ano que vem. Essa questão da dependência dos fornecedores, muito mais pelo lado de a gente precisar ampliar o nosso campo de fornecimento do que efetivamente nós gostaríamos. Mas isso está endereçado, então para o ano que vem a gente não deve ter esse problema que a gente enfrentou agora no terceiro tri. Muito obrigada, Alexandre. Por enquanto nós não temos novas perguntas, então eu gostaria de agradecer a participação de todos. Vou passar a palavra para o Alexandre. Obrigado, Elisa. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo interesse em nossa companhia. E nós estamos aqui à disposição caso surjam alguma outra dúvida. Obrigado. O webcast de Veste SA está encerrado. Obrigado pela participação de todos e tenham um bom dia.